Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, né, aqui para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização de um recurso que é bastante importante, né, dentro do banco de dados, que é a utilização das triggers, né? E aí eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, até para ficar fácil e vocês poderem estar utilizando no dia a dia aí de quem vai trabalhar com banco de dados, tá? É muito importante ressaltar que a utilização da trigger, né, ela trabalha alguns recursos, né, dela, ela trabalha de acordo com outros assuntos que a gente já gravou aqui para vocês, né? Então a utilização de procedures, a utilização de views dentro do banco de dados são materiais que a gente já tem aqui gravado e que reforçam alguns conceitos que a gente vai trazer aqui, principalmente a nível de código, na utilização das triggers. Tá? Então, de repente, para quem não viu as outras gravações, né, os outros dois conteúdos, é importante que vocês vejam para facilitar, né, o entendimento aí de vocês e aí vocês poderem estar utilizando aí com maior propriedade, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, assim, primeira coisa eu vou dar uma definição para vocês do o que é uma trigger, né? Qual é a concepção dela. A, a concepção dela é muito simples, né? A trigger ela é um gatilho, né? Se a gente for fazer uma tradução aí ao pé da letra, ela é um gatilho ah, que fica ali escutando o banco de dados, né? Fica ali apontada para o banco de dados, esperando uma ação, esperando que execute uma ação, né, em algum recurso, em alguma tabela do banco, para que ela possa entrar em ação, né, para que ela possa executar alguma coisa, tá? Diferentemente da procedure e da função, a trigger ela vai trabalhar com scripts específicos. Então, geralmente, a gente vai criar uma trigger quando a gente tem a necessidade de mudar alguma coisa dentro de uma tabela. Né? O que seria esse mudar? Inserir um dado novo, atualizar ou excluir. Tá? Então eu vou fazer um exemplo com vocês, que é um exemplo bem clássico, né, de quando a gente trabalha com trigger, que com certeza absoluta, para quem trabalha com banco de dados relacional, vai poder estar utilizando e obviamente vai ser bastante útil. Tá? Então antes da gente iniciar, eu primeiro queria mostrar aqui para vocês, né, eu tenho aqui uma modelagem, né, de um banco. Aqui é uma modelagem de uma videolocadora, né, que eu estruturei aqui e montei para fazer aqui algumas dessas demonstrações. E eu tenho aqui três tabelas, né? Então eu tenho três tabelas relacionadas aqui: a tabela de filme, tabela de gênero e aqui tem uma tabela intermediária que é entre filme e gênero, tá? É um relacionamento que a gente chama de N para N, tá? E esse aqui é um exemplo bem clássico, tá? Até para a gente poder ver a real utilização da trigger e a gente ver ela de fato funcionando, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, eu já criei essa estrutura aqui no meu banco de dados, já coloquei conteúdo, então eu já tenho dados aqui cadastrados nas três tabelas, e aí a gente só vai focar mesmo na utilização da trigger, tá? Só para exemplificar aqui para vocês, ó, na tabela de filme eu cadastrei aqui alguns filmes, tá? Na tabela de gênero eu também cadastrei alguns gêneros, tá? Tem alguns aqui que estão cadastrados. E na tabela intermediária, que eu chamei de filme e gênero, tem aqui as relações entre o filme e o gênero, tá? E aí o que acontece, né? Aonde que justifica, por exemplo, aqui a criação de uma trigger? Uma situação muito clássica, de principalmente quando a gente está desenvolvendo um sistema. O desenvolvedor ele vai criar uma tela, ele vai criar uma interface para que a pessoa faça um cadastro do filme ou para que faça até a exclusão do filme. E aí vamos imaginar, né? Eu tenho aqui na tabela de filme, eu tenho aqui o filme número 1, que no meu caso aqui é o filme chamado Poderoso Chefão, que ele foi cadastrado. E aí vamos imaginar que por algum motivo eu deseje apagar esse filme, tá? Não sei, eu cadastrei errado,
ou a minha videolocadora não comercializa mais esse filme, então ela quer apagar, ela quer excluir. Então eu rodaria aqui um script de delete, e aí o banco de dados não vai deixar rodar o delete. Por que, que ele não vai deixar rodar o delete? Porque a tabela de filme tem uma relação, né, tem uma foreign key que foi construído, né, tem uma constraint aqui construída entre filme e gênero, por exemplo, tá? E obviamente entre filme e outras tabelas também aí, tá? Eu até vou dar um exemplo até interessante aqui para vocês, né? Que, por exemplo, eu posso tanto tentar excluir o filme, como eu também posso excluir o gênero. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui qual é o gênero 16. Então vamos fingir que eu vou fazer um delete no gênero. Vocês vão perceber aqui, ó, delete from tbl gênero where id gênero igual a 16. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse também tentar excluir o gênero. Ó, o banco de dados também não vai permitir. Então, qualquer delete que eu tentar, tanto na tabela de filme quanto na tabela de gênero, eu não vou conseguir, porque existe essa amarração, né? Tanto o ID 16 como o ID número 1 do filme, eles estão sendo utilizados, né, em uma constraint com uma outra tabela, tá? E aí o que acontece? Tem muitos desenvolvedores que quando chega nesse momento, o que geralmente eles fazem? Eles mandam um delete na tabela de relação, depois mandam um delete na tabela de gênero, ou depois mandam um delete na tabela de filme. Isso sendo desenvolvido direto pelo nosso back-end. Então imagina quantas requisições que você não vai fazer com o banco pedindo deleta da tabela A, agora deleta da tabela B, agora deleta da tabela C e assim por diante. Você vai ter que fazer muitas requisições. Então para que isso não aconteça, você pode estar utilizando, por exemplo, a concepção de uma trigger, tá? Então eu vou dar esse exemplo para vocês, mas a trigger poderia ser utilizada para qualquer outra coisa. Um outro exemplo bem clássico também é quando a gente tem uma estrutura de banco que eu trabalho com estoque, e aí toda vez que eu compro um filme, por exemplo, ou que eu compro um produto, eu tenho que abater esse produto do estoque. Então, para que eu não tenha que fazer isso manualmente, eu posso fazer uma trigger. Quando vier uma ação, por exemplo, de insert numa tabela de pedido, eu pego o ID do produto e eu subtraio -1 do meu estoque, porque eu vendi, né, um produto daquele, ou dois, ou três, ou quatro, não importa. Tá? Então a trigger, assim, ela abre um leque muito grande para a gente poder estar trabalhando, tá? Não é só para quando eu faço o delete, não. A trigger ela pode ser usada para delete, para insert e para update, tá? Então como que ficaria o nosso exemplo aqui de uma criação de uma trigger, né? Então eu vou deixar aqui, né, o comentário criando uma trigger no MySQL, tá? Que é o banco de dados que a gente está usando. Sempre que você vai criar uma trigger ou uma história de procedure, né? É muito comum a gente criar um delimitador, tá? Nos vídeos anteriores, né, que a gente montou aí para vocês, quando eu expliquei a parte de história de procedure, eu dei uma explicação bem detalhada do porquê do delimitador, tá? Então até para que o vídeo não fique tão longo, eu vou utilizar, vou dar um briefing aqui, mas vocês podem acompanhar num outro vídeo uma explicação mais detalhada, tá? Então eu vou criar um delimiter, tá? Esse delimiter eu vou colocar aqui um símbolo. Geralmente esse símbolo aqui, quando a gente vai trabalhar no banco, a gente coloca o cifrão, porque é um caractere que não é reservado para o banco de dados, mas você pode colocar um outro caractere. Eu recomendo que vocês não coloquem uma letra, que vocês não coloquem algo que forme um comando, porque isso pode dar um problema. Então procure usar um símbolo mesmo que você tenha certeza que não existe no banco de dados. O símbolo de cifrão, por exemplo, eu tenho certeza que não existe, tá? E aí eu vou criar então a minha trigger, né? Então já criei aqui o meu delimiter.
Agora eu vou dar um create trigger. Eu tenho que dar um nome para trigger, tá? Então, assim como a gente fez em outros vídeos, eu vou colocar uma abreviação aqui de TRG, né? Que seria a abreviação de trigger, ou TGR, acho que TGR fica melhor, né? TGR que é trigger, né? Começo, meio e fim. E eu vou criar uma trigger de, por exemplo, chamada de... deixa eu ver que exemplo que eu vou fazer. Eu vou apagar o gênero, e aí eu vou querer que ele apague também da tabela de relacionamento a relação com os filmes que estão relacionados com aquele gênero, tá? Então eu vou criar uma trigger nesse sentido aí. Então eu vou criar uma trigger chamada delete gêneros filmes, tá? Porque ela vai deletar os gêneros que estão relacionados com os filmes. Quanto melhor vocês conseguirem colocar a nomenclatura da trigger, fica mais fácil para as pessoas compreenderem, tá? Legal. Aqui dentro, agora a gente tem alguns comandos, né, que a gente precisa estar colocando. E aí eu vou estar explicando aqui para vocês esses comandinhos. Quando a gente trabalha com a trigger, a gente sempre trabalha com um tipo de ação. Então eu posso ter uma ação antes de acontecer alguma coisa na minha tabela, no meu banco de dados, ou eu posso ter uma ação após acontecer alguma coisa. Então, nesse exemplo que eu vou estar fazendo com vocês, eu vou criar uma trigger que, quando vier um delete, tá? Então, quando vier um delete na tabela de gênero, né? Eu vou querer que ele, antes de deletar o gênero, ele faça o delete das relações, tá? Então, se eu quero que ele aconteça antes, eu uso o comando before. Se eu quisesse que ele acontecesse após o delete, eu usava o comando after, tá? Então a gente tem o before e a gente tem o after, tá? No meu caso, eu vou usar o before porque antes de eu deletar o gênero, primeiro eu tenho que deletar da tabela de relação, tá? Senão eu não vou conseguir fazer o delete. Então, antes, né, before, qual é a ação que eu vou estar executando? A ação de delete. Então, antes de acontecer um delete, on tbl gênero. Então, antes de acontecer um delete na tabela de gênero, eu quero que a minha trigger seja acionada e que ela execute alguma coisa dentro do meu banco de dados, tá? E aí aqui dentro eu vou especificar o que eu quero que ela execute, tá? Eu procuro fazer uma indentação aqui para ficar fácil da gente entender. Aqui a gente geralmente trabalha assim, né? Para quem conhece um pouquinho de programação já vai entender logo de cara. For each, ou seja, para cada linha. Então, na ação de delete que acontecer na tabela de gênero, para cada linha que for encontrada, né? For each, para cada row, linha, para cada linha. Eu vou querer executar uma ação. Então eu vou entrar aqui com o begin, tá? E aí, para não esquecer, eu já vou colocar o end, tá? Quando a gente colocar o end, vocês não podem esquecer de colocar o delimitador que a gente criou aqui em cima. Então você vem aqui e coloca o mesmo delimitador, que é para mostrar para o banco que esse início da trigger começa aqui e ele termina nesse end. Se vocês só colocarem um ponto e vírgula, ele vai se perder, tá? Ele vai achar que o ponto e vírgula é o término de um script SQL comum, um insert, um update, e aí vai dar problema, tá? Então por isso que a gente tem o delimiter que a gente sempre cria ali no início da trigger, da procedure e assim por diante. E aí eu vou fazer o seguinte, para cada linha, quando chegar um delete na tabela de gênero, eu vou especificar um script aqui. Então eu vou fazer um delete from tbl filme gênero. Então eu vou fazer um delete na tabela de filme gênero, que é a minha tabela intermediária, né? Where, aqui é que tem um segredo, tá? Que a gente precisa entender. Então, por exemplo,
eu vou fazer um delete na tabela de filme e gênero. Só que essa trigger vai ser acionada quando o delete, a tentativa de delete acontecer na tabela de gênero. Provavelmente na tabela de gênero, quando eu tentar deletar, eu vou estar fornecendo um ID. Então, o que acontece? Quando eu for fazer o meu where, eu vou dizer assim, ó, where ID gênero seja igual, e aí eu uso esse comando aqui, ó, que é o comando old, tá? O que é esse comando old? Sempre que vocês executarem um delete, eu utilizo o comando old. Para quê? Para que eu pegue o antigo ID que eu estou solicitando o delete na tabela de gênero e que ele busque agora na tabela de filme e gênero e também faça o delete, tá? Se por algum acaso você estiver fazendo, ao invés de um delete, uma trigger para insert, por exemplo, ó, quando eu inserir um dado na tabela de produto, eu quero, por exemplo, pegar o ID que vai ser gerado e eu quero levar esse ID para uma tabela de, vamos supor que estou fazendo um sistema de uma pizzaria e aí eu quero inserir esse ID na tabela de ingredientes lá para fazer a composição de uma pizza. Aí ao invés de você utilizar o old, você utiliza o new, tá? Então vocês têm que perceber, quando você utiliza o new, é quando você faz uma ação que está gerando um novo registro em algum lugar, geralmente é um insert, ou você usa o old quando você está fazendo algum tipo de ação onde você já tem um ID ou você já tem aquela informação e que você vai ter que utilizar ela para rodar outros scripts, tá? Então eu vou voltar aqui para o nosso delete e aí eu coloco assim, old ponto. O legal de eu fazer no Workbench é que ele já mostra aqui. Então ele vai pegar o ID do gênero, tá? Por que ID do gênero? É isso aqui, ó. Quando eu rodar um delete na tabela de gênero, eu tenho aqui uma chave primária que eu vou tentar apagar, né, que seria a 16. Então ele vai pegar esse ID aqui e ele vai utilizar aqui como critério de busca para esse where, tá? Então, só para vocês perceberem aí, tá? Como eu vou rodar um script aqui dentro, então eu finalizo com ponto e vírgula, tá? Lembrando, pessoal, que assim, eu poderia estar utilizando vários scripts aqui dentro para eu estar executando. Ó, eu quero apagar a tabela intermediária que é filme e gênero. Ah, mas eu também quero apagar, né? Eu não vou apagar agora porque a minha estrutura de relação ela é um pouquinho grande. Mas eu quero apagar a tabela de filme. E aí lá na tabela de filme eu vou apagar o filme que está relacionado àquele gênero. Então eu poderia rodar vários scripts aqui, tá? Não só de delete, mas de insert, de update, aquilo que for necessário. Qualquer script que vocês quiserem rodar na criação da trigger, é só vocês irem colocando aqui e vocês irem colocando um ponto e vírgula, tá bom? No meu caso aqui eu vou fazer um delete mais, um script mais tradicional. Então tá aqui, ó. Esse aqui seria o script para eu montar a minha trigger. Algo bem simples para a gente poder testar, tá? Quando vocês forem criar a trigger, não esqueçam de selecionar a linha do delimiter, senão não vai funcionar, tá? Então eu vou rodar aqui o comando de create trigger. Ó, a trigger ela foi criada bonitinho. Se vocês quiserem visualizar as triggers, é só vocês darem esse comando aqui, ó, show triggers, tá? Ó, aí ele vai te mostrar todas as triggers que tiver no banco de dados de vocês. No nosso caso, só tem uma, que é a que eu acabei de criar, tá bom? Deixa eu até deixar aqui uma explicação. Show triggers permite visualizar todas as triggers existentes no banco de dados, tá bom?
Legal. Como que a gente faz o teste da nossa trigger aqui? Até para a gente poder ver. Agora que ela está criada, então o que eu queria mostrar para vocês? Ó, na tabela de gênero, vamos lá, eu tenho esses gêneros aqui. Tem um gênero que é o 16, que é o que eu tinha tentado deletar com vocês. Lá na tabela intermediária, deixa eu ver quantas ocorrências a gente tem aqui do 16, ó. Então aqui o 16, ó, tem uma vez, duas, ó, três. Então existem 3 filmes que estão com o gênero 16, tá? Se eu tentar rodar o delete na tabela de gênero, do gênero 16, olha o que vai acontecer. Ó, percebam que não deu mais erro. Ele conseguiu fazer o delete. Se vocês perceberem, ó, olha o que aconteceu. Se eu fizer um select na tabela de gênero, vamos ver o gênero 16, ó, ele não está mais aqui na lista. E se eu fizer um select na tabela de filme e gênero, também já não tem mais aqui o ID 16. Então a gente conseguiu, através de uma única trigger, fazer o delete numa tabela e em cascata ele fazer um delete numa outra tabela, tá? Então isso daqui é um exemplo de uma trigger para a gente estar executando, tá ok? Aqui a gente cria a trigger, aqui a gente visualiza as triggers criadas e caso vocês queiram apagar, você pode rodar o comando chamado drop trigger. E aí, lógico, você vai ter que colocar o nome da trigger que você criou. Se eu fizer um drop aqui, deixa eu tentar apagar ela. Apaguei. Agora, se eu tentar rodar um delete na tabela de gênero, vou rodar um delete do gênero 17, que eu vi que tem relação. Ó, agora ele já não deixa mais apagar. Se eu rodar o create trigger e voltar, né, a minha trigger no banco, se eu tentar apagar agora o gênero 17, ele vai deixar apagar o gênero 17, tá? Esse daqui, pessoal, é um exemplo mais simples que a gente pode ter para a criação de uma trigger, tá? E aí, com base nesse exemplo, vocês podem aflorar diversas outras possibilidades e diversas outras ideias, tá? A trigger é um recurso avançado do banco que muitos DBAs utilizam e que vale a pena vocês conhecerem, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui, né, desse exemplo aqui da trigger. Vou deixar um comentário aqui, ó. Permite remover uma trigger, tá? E espero ter ajudado aí um pouquinho vocês nos projetos que vocês venham estar desenvolvendo, tá ok? Bom, a gente vai ficando por aqui então e mais pra frente a gente grava outros materiais e a gente traz mais assuntos interessantes sobre banco de dados e outros recursos que provavelmente podem interessar para vocês, tá ok? Muito obrigado e a gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal!